Bom dia, Deus abençoe vocês. Nós estamos nesse dia de hoje, dia 26 de abril de 2020. Nós não tivemos um vídeo semana passada e provavelmente a gente comece a estudar um livro que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes ele é um livro que dizem que foi escrito por Salomão. Nós não temos certezas. O Eclesiastes é uma palavra grega, que ela vem do hebraico que chama Coelete. Coelete, nós não sabemos qual é o significado, mas alguns traduzem como mestre, como pregador, como sábio. E esse Coelete, essa pessoa que ensina numa congregação, numa assembleia, ou que chama as pessoas para a assembleia para poder ouvir uma palavra, ele vai falar algumas coisas para nós, uma mensagem básica do texto de Coelete, né? O texto de Coelete está embasado no seu princípio, nós vamos ver daqui a pouquinho, de que toda a vida é irrelevante, que a vida é irrelevante, que a vida é inútil, que a vida é vazia, que a vida é sem objetivo, que a vida é vã. Alguns estudiosos pensam que Coelete, no caso do Eclesiastes, ele é um pessimista. Mas quando nós lemos o livro até o capítulo 12, nós vamos perceber que ele não é pessimista. Existe no entendimento do Coelete uma razão, um fundamento para que a vida não seja realmente tudo isso que ele está falando aqui para os homens. Porque esta vida é em relação ao desejo do homem. Então o fundamento do Coelete é que o homem não se relaciona corretamente com Deus. Quando o homem se relacionar corretamente com Deus, aí ele vai entender a futilidade dessa vida. Que essa vida aí sim, ela é vã, inútil, é vazia. Então vamos começar no texto de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 1. Nós temos aqui o prólogo aqui sobre o autor e a tese do autor. Então nós temos aqui a palavra do pregador, do sábio, do mestre ou do Coelete, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse filho de Davi não significa que ele seja Salomão. Nós podemos então ter uma descendência de Davi e um rei aqui embaixo ser o autor disso aqui. Ou uma pessoa que escreveu e colocou que seria de Salomão. Porque ele mesmo não diz que ele é Salomão, né? Ele diz que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. Então ele vem agora aqui com uma pequena, no início da base do capítulo 1. Que é a palavra que ele diz: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa vaidade aqui que o Coelete está falando, ela é uma palavra do hebraico que significa hebel. Ou seja, tudo é vazio, tudo é oco. Alguns traduzem, como o meu professor que escreveu esse livro em hebraico, aquele que é a Bíblia traduzida em hebraico aqui, ele usa a palavra futilidade. Ou seja, futilidade de futilidades, né? Porque a palavra rebel, ela está aqui no singular e depois ela também está aqui no plural. Então é vazio de vazios, ocos de ocos, sopro de sopros, ar de ar. Rebel é que vem lá do início do Gênesis, que é Abel, ou seja, hálito, sopro, né? Então pode se traduzir como vazios, como vazio, como oco, como inutilidade, como futilidade, como ilusão também pode ser traduzida. Eu gostei também dessa questão do professor aqui, de falar de futilidade de futilidades. Então tudo é fútil, né? E também eu gosto também que tudo é oco, oco de ocos. Tá? Então nós temos aqui o que ele está falando, e ele vai dizer no versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Qual é o proveito do homem? Nós estamos vendo agora, e daqui a pouquinho vai ter um texto, até o versículo 11, que a gente vai trabalhar, que é essa questão de que tudo acontece e volta a acontecer novamente. Olha, vamos supor, nós temos hoje uma pandemia de Covid-19 no caso, e nós já tivemos na história da humanidade outras pandemias, que matou muito mais gente do que essa pandemia. Então o Coelete vai dizer que o que aconteceu lá atrás também vai acontecer agora, porque a vida é um ciclo. Ó, ela vai e volta, ela vai e volta. Tá bom? Então nós vamos ver qual é a vaidade, no caso.
Qual é o proveito que o homem tem do trabalho dele? Por que ele se afadiga debaixo do sol? Nós vemos então, o ser humano, isso somos todos, e quem é que não quer ser rico? Né? Então todo mundo quer ter dinheiro, quer ser rico. E ajunta as coisas, ajunta, e de repente vem um pequeno vírus que nós nem enxergamos esse pequeno ser, que faz com que o mundo, inclusive as grandes potências com grandes armamentos, fiquem de joelho, sem saber o que fazer. E eu lembro alguns anos atrás, quando o presidente Collor tirou a caderneta de poupança, o dinheiro do pessoal que tinha na poupança, teve gente que se matou. Teve gente que se matou, se suicidou, porque todo o seu dinheiro tinha sido levado embora. Então, qual é essa questão desse rebel, dessa futilidade, de nós ajuntarmos dinheiro, de nós guardarmos as coisas, de tentarmos e sonharmos termos as coisas, e nós, no momento que temos, nós perdemos tudo. É fútil, é vão, é vazio, é oco. É o que nós temos então fazendo. É o que o homem faz, porque ele fala que se você não está num correto relacionamento com Deus, tudo que você faz, tudo que você tem e você deseja é vazio, é oco, é fútil. Né? Então a vida, ela vale a pena somente quando a sua vida, ou a vida do ser humano, da sua família, de você individualmente ou coletivamente, ela está baseada em Deus. Baseada em Deus e na palavra de Deus. Nada que o homem vai empreender ou vai fazer a parte de Deus vai trazer satisfação ou alegria a este homem. Ou qualquer outra coisa que ele deseja, que seja tudo que o homem deseja, tudo que ele quer. Se não tiver embasada, se não tiver fundamentada, se não tiver alicerçada em Deus, então vai ser tudo vazio. Vai ser oco, vai ser inutilidade. Então nós não podemos empreender a nossa vida longe de Deus ou a parte de Deus. Né? Porque se nós fizermos isso, tudo é rebel. Né? Tudo é vazio. Então, a vida de ilusão, né? Ou mesmo a eterna mesmice, que é a partir do versículo 4, que ele vai falar sobre a futilidade dos ciclos da vida. Né? O que o Colette vai fazer? Desse sopro, desse rebelim, né? Futilidade de futilidades, oco de oco, sopro de sopros, ar de ares. Então, ele fala, geração vai e geração vem no versículo 4. Então, vem a geração da família, vamos colocar a família, né? Uma geração, depois nascem os filhos, nascem os netos, aquela família primeira já foi, vem a outra, depois vai a outra, depois vem a outra. Então, essa geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Bom, nós acreditamos aqui que essa terra vai talvez ter um fim, conforme escrito em Apocalipse, né? Mas por enquanto o Coelete não tem essa visão, a terra permanece para sempre. E é verdade, porque já morreu bilhões de pessoas e a terra continua aí, continua rodando, em translação e rotação da terra. Né? Então o que mais? Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Então, o ocaso, o sol que se levanta lá no leste e se põe no oeste, é todo dia a mesma coisa. Ele faz o seu caminho, a sua rota, todo dia a mesma coisa. Hoje está um dia maravilhoso aqui, né? Um céu azul lindo, esse sol gostoso, não muito quente. Ele está fazendo o seu caminho novamente, nesse dia aqui de domingo, e amanhã também. Mesmo que eu não esteja aqui amanhã, ele vai fazer o mesmo caminho. Né? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. De igual maneira que o sol também faz o seu caminho, o vento também vai. E o Jesus fala que nós não sabemos para onde o vento, se o vento sopra para lá ou para cá, para o norte, para lá, a gente não sabe qual o caminho que o vento vai tomar. Mas o vento sim sopra para o sul, sopra para o norte. Nós temos ventos no sul aqui do Brasil, que é o minuano. Temos vento aqui embaixo do Rio de Janeiro, que é o sudoeste. Temos vento, o Ramadã, lá no Oriente. Temos o vento também, o Aquilhão, que ali perto da Grécia, onde Paulo foi derrubado. Temos ventos na Europa. Damos nome aos ventos. Né? Temos mais ou menos uma base como ele faz, mas de repente se pega. Eu já vi um mar está totalmente calmo e depois de 3 horas está encapelado, sem condições de navegar.
Eu já vi isso, eu fui marinheiro e já vi isso também na praia também, né? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Bom, o Tietê não corre para o mar, né? Se eu não me engano, ele deságua no Paraná e o Paraná deságua no mar. Então nem todos, né? O Tietê não, né? Mas nós sabemos que todos os rios desembocam no mar. Eu tive a oportunidade de ver a desembocadura do Rio São Francisco no mar, uma violência da pororoca, uma coisa tremenda. E interessante que o rio vai e enche, né, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O mar não se enche, todos os rios que desembocam água neles, e parece-nos que depois a água também volta, porque nós temos a questão da chuva, ela chove de novo lá em cima na cabeceira da montanha que seja, tipo do Amazonas que nasce lá em cima da montanha dos Andes, chove lá ou se derrete lá, e as águas vêm novamente e deságua no mar, e o mar não se enche, né? Então estamos falando aqui da futilidade dos ciclos da vida, e aquilo vai. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Né? Então nós vamos ouvindo e vamos vendo, e é a mesma coisa todos os dias. Né? Algumas pessoas vão achar que quando ela tem condições financeiras melhor, que a vida vai ser diferente, vai ser melhor. E depois ela cai naquela mesmice também, e também temos que inventar coisas. Você imagina hoje, se vocês não tivessem o Facebook, né? Como é que seria a vida de vocês? Ou não tivesse o WhatsApp, ou não tivesse o tal do Instagram? Eu não tenho isso, mas as pessoas hoje, se não tivesse isso, estaria tudo morto, porque seria a mesma mesmice. Então eu tenho que postar coisas para mostrar para os outros como é a minha vida. E geralmente eu entendo, entendo que muitas vezes o que as pessoas postam nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, não é a vida dela, não é a real, não é a verdadeira, não é aquilo que ela vive. Então ela tem que ter um sonho, né? Uma falta, desvirtua a realidade para poder mostrar. Isso tudo é o vazio, isso tudo é a futilidade, é o eco, é o oco. É o sopro, é a inutilidade, é a ilusão de mostrar aquilo que eu não sou, para que as pessoas pensem que eu sou daquela maneira. E não é, porque não está o quê? Não está baseada, não está fundamentada em Deus e na palavra de Deus. Quando você conhece, isso eu entendo perfeitamente, e é uma luta, porque nós temos que dirigirmos para conseguirmos isso. Como nós temos esse pensamento, esse entendimento de termos a nossa vida baseada em Deus, fundamentadas, alicerçadas em Deus, todas essas coisas se tornam fúteis, né? As pessoas não gostam, pelo que eu vejo, quando postam alguma coisa e alguém vai falar mal. Que tem um monte de gente também que tem coração ruim, né? Que são más mesmo, e vão por inveja ou por outra coisa, né? Eles vão falar mal daquilo que a pessoa postou, daquilo que aquela pessoa é, se a pessoa tem um defeito físico, alguma coisa, isso aí é maldade demais, né? Mas as pessoas não gostam, elas querem ouvir elogios, querem ser elogiadas. Por isso que eu acho que na questão, principalmente do Facebook, é uma grande ilusão, é um grande rebel. Facebook é um grande rebel, um grande vazio, né? Então, o que foi e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Volto a usar o exemplo do Covid-19, né? Então já aconteceu isso lá. Olha só, o pessoal fala muito, porque tem terremotos, principalmente os cristãos e os evangélicos. É porque, olha, isso já teve várias vezes. Desde o início da fundação do mundo, teve maremotos, terremotos, tsunamis. Isso não é novo. Isso não é acontecendo hoje. Se você pegar um livro de história do século XX, eu não falo nem de século XVIII, XIX, século XX, você vai ver um monte de coisa que aconteceu, que está acontecendo hoje também. Guerras, rumores de guerras. Nós temos um alerta de Jesus para que nós possamos perceber que isso não é o fim, mas são os princípios das dores, né? A mulher, quando vai ter o seu parto, ela tem as suas contrações. Isso são contrações. Mas entenda bem, que já aconteceu, como eu estou falando, mas quando vem as contrações é que vai nascer o bebê, né? Então nós entendemos que as coisas são para que nós possamos ficar alerta, para que nós possamos voltar do nosso caminho errado,
do caminho que nós tomamos e nós voltarmos para Deus e basearmos a nossa vida, a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé em Deus, não nas coisas que são rebeldes. Tá? Então, não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se pode dizer, vê, isto é novo. Nada, porque tudo se transforma. Alguns já disseram que nada se cria, tudo se transforma. Tá? Tudo que nós temos, que de novo, é oriundo da terra. Nós não temos nada, a não ser a questão de você ter um engenheiro que faça as coisas e vai transformando aquilo, né? Tudo se transforma. Porque tudo que nós temos vem da terra. Né? Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já aconteceu, já. Isso não é novo. Nós temos hoje os celulares. Cada celular cada vez mais cheio de tecnologias, mas isso aí foi um cara que inventou lá atrás. Nada novo, foi só transformando aquilo. Tá certo? Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Nós vamos ter as gerações, vai vir essas gerações, as primeiras vão embora, vai vir outras gerações, e vai chegar um momento que essa geração daqui da frente não vai se lembrar do que foi feito a geração atrás. Né? Do que aconteceu, não vai ter memória. Aconteceu epidemias e muita gente nem sabe. Aconteceu holocaustos. Existe hoje campos de concentrações no mundo. Existe hoje locais onde são colocados refugiados, campos de refugiados. Isso já aconteceu. Se você ver a história, guerras, as grandes potências invadindo as pequenas potências e sugando toda a riqueza daquilo, né? E é só você ver a história que você vai entender isso aí. Então, esse primeiro bloco que nós temos, depois que vai ver, a partir de depois, eu não sei se eu vou filmar amanhã ou domingo que vem, a futilidade da sabedoria humana. Nós falamos aqui a futilidade dos ciclos da vida, que tudo é rebel, então isso é fútil. Porque já aconteceu, vai acontecer, e nós temos então que caminhar, né? E depois vamos ver também a questão da sabedoria. E também depois as questões dos prazeres, da riqueza. Tudo isso que nós achamos que é super importante, e nós vamos ver pelo Eclesiastes que é rebel, que é vazio dos vazios, é futilidade de futilidades. Tá? Não é um pessimismo, mas é um caminhar para que nós possamos ir olhando e aprendendo o que nós devemos fazer. Bom, nós temos um autor, um padre dominicano, que se chama Mestre Eckhart. O Mestre Eckhart, ele vai ter, lá em 1300 e pouco, a 1300 e pouco, que foi a vivência dele, ele vai ter uma ideia justamente da questão do Coelete nesse equilíbrio baseado no quê? No fundamento em Deus. Então o Mestre Eckhart, ele vai ensinar que você, tudo que você que você deseja, o problema está em você. Porque no momento em que você entender quem é Deus na sua vida, e que a vida é um dom dado por Deus, é a mesma coisa que o Coelete vai fazer. Ele vai falar justamente isso, olha, a vida é um dom, e o dom o que é? Dom é um presente de Deus. Né? Jesus fala assim, não vos ansieis com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus cuida dos passarinhos, veste as flores, e Ele não vai se preocupar com você? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, então você liga o Mestre Eckhart, você liga primeiro o Coelete, o Mestre Eckhart, e o que Jesus fala? Primeiro o reino, baseie a sua vida na palavra, empreenda, né, coisas, não a parte de Deus, mas empreenda as suas coisas, os seus desejos, os seus anseios, nas mãos de Deus. O Mestre Eckhart vai dizer que você precisa, e eu precisamos, no caso nós precisamos, eu e você, de que nós possamos nos esvaziar do nosso desejo. Porque aquilo que nós queremos, muitas vezes, não é bom para nós. Então nós devemos colocar, como diz o salmista no Salmo 37, colocar nas mãos de, entrega o seu caminho a Deus, e confia nele, descansa nele, e se alegra nele. Então você vai ver Jesus, Coelete, Mestre Eckhart e o salmista no mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Nada à parte de Deus. Tudo que você for fazer, que você for desejar, não é proibido você desejar. Não é proibido você querer. Não tem nada errado com isso.
Mas o errado é você achar que é isso que você quer, que é o certo. Você tem que pensar que eu tenho que desejar e colocar, Senhor, olha que o meu desejo é esse. Eu quero basear o meu desejo, a minha vida, na tua vontade. Porque a vontade dele é perfeita e agradável. Então, depois que você entender isso aqui, nada parte de Deus, mas tudo em Deus, você vai ver que não é rebel. Rebelim, não é nada disso. Não é vento, não é oco, não é vazio, não é ilusão, não é futilidade, não é inutilidade. É algo concreto, alicerçado, porque você colocou a sua confiança em Deus. Né? Então, no caminho aqui do pensamento desse, eu posso dizer até um filósofo, o Coelete, ele vai analisar situações da vida e vai dizer, olha, isso aqui não vale nada. O que vale é você ter isso aqui no comando de Deus. Aí sim. Então, boa semana, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe os seus parentes e nos dê força para caminhar na semana que se inicia e juntos todos em casa e fazendo aquilo que tem que fazer para nos proteger do vírus. Deus abençoe em nome de Jesus.